Gracias, Gastón, por la introducción al panel. En verdad, típicamente tenemos que defender. Temos que abordar esse tópico e explicar por que é importante neste congresso de PPPs. Está claro que a gestão desses riscos leva a resultados melhores, a projetos mais eficientes e, como dizia o Gaston, é um tema crucial para PPPs. Daí a importância da coordenação na gestão do projeto, como fazemos, por que o fazemos, se o fazemos como PPPs, e assim está estruturado o painel. Edeli Haas, Mariana Silva, que é uma profissional e consultora na divisão de mudanças climáticas, vai apresentar o estudo mencionado por Gaston. Depois temos um painel apresentando a experiência da região, com Diana Cardona, da Colômbia, vice-presidente de estruturação, Gabriel Dali, diretor-geral de investimento privado do Ministério de Economia e Finanças do Peru, Ricardo Monroe, gerente da divisão de PPPs e privatização do Banco de Desenvolvimento da Jamaica, e também uma experiência internacional com Ede e Haas, Advisor Senior no Centro Global para Adaptação. O painel vai falar inglês e espanhol, mas a tradução, e esperamos que todos possam aproveitá-lo. A Mariana, por favor. Muito obrigada, Jan Leo. Como disse Jan Leo, é uma honra estar aqui. Nosso painel é multilingüe, então eu vou passar a falar inglês. Os que quiserem tradução simultânea podem encontrá-la na parte de baixo à direita. Eu estou muito animada no desenvolvimento de projetos PPP, levando em conta esses componentes. Esta agenda ganhou muita importância nos últimos meses. Nós ouvimos a União Europeia e a Coreia falando em emissões zero até 2030, e nós temos uma rede de assessores financeiros reunindo 86 bancos centrais, e nós também temos muita gente no espaço de infraestrutura debatendo as mudanças climáticas. Então, ela está ganhando muito torque, e é um grande prazer compartilhar com vocês um estudo que nós fizemos com meu colega, Ancor Soares Alemán, e com a Enerco, consultoria da Colômbia, para compreender o que estamos fazendo em termos de sustentabilidade, para entender essa relação custo-benefício. Bom, no BID, nós temos um quadro de sustentabilidade, uma infraestrutura de sustentabilidade. E por que a sustentabilidade é tão importante para a região? Sustentabilidade também é fundamental, mas a infraestrutura é a coluna dorsal da região, que vai ajudar na recuperação depois da crise. E muitas das decisões que nós vamos tomar em termos de infraestrutura vai ajudar a região a conseguir um desenvolvimento sustentável. Então, aqui nós temos os componentes ambientais e de sustentabilidade ambiental e social. Do ponto de vista social, aquisição de terras e propriedade. Como eu disse antes, a infraestrutura é importantíssima. Vocês conhecem também a agenda de mudanças climáticas, vocês sabem da importância dos serviços de infraestrutura. Metade das emissões de CO2 no mundo vem de projetos de infraestrutura. E, assim, se nós continuarmos a investir em infraestrutura, não vamos conseguir a agenda de emissões zero, mas, ao mesmo tempo, um outro estudo desenvolvido por Ancor e Tomás, do BID, calculou que na região da América Latina e Caribe, nós temos
se não investirmos nos próximos 10 anos, a região pode perder 50% do seu PIB, ou seja, 250 bilhões por ano. Agora, nós temos que escolher os projetos de infraestrutura adequados, e para isso a sustentabilidade é fundamental para serviços de infraestrutura e PPPs. Com esse contexto em mente, nós quisemos compreender o que está acontecendo na região e o que poderíamos melhorar. Mas olhamos para isso a Colômbia, Costa Rica, Chile, México e Peru, com 751 projetos de PPP e 989 obras tradicionais de infraestrutura. Colocamos numa caixa aqui, porque nós quisemos ver quais foram os setores, que tipo de investimentos, acesso e qualidade da informação, e também quisemos uma ampla gama de projetos de energia até saneamento, transporte e infraestrutura social. Com isso, analisamos 65 projetos, dos quais 45 eram PPP e 21 obras públicas tradicionais. E eu vou colocar um link para o relatório, mas aqui os resultados do estudo. Agora que nós sabemos que sustentabilidade é fundamental, nós temos que investir mais. E aqui havia duas âncoras ou pilares principais. Em primeiro lugar, um argumento de negócios para a sustentabilidade. É impossível argumentar em contrário, mas todos os 65 projetos tinham algum tipo de conflito, ou social, ou ambiental, ou territorial. Os que tinham conflitos de terra ou de propriedade tiveram um excedente de custo de 80% a mais do que orçado inicialmente, por causa desses conflitos. Em termos de conflitos ambientais, nós vimos uma variação de 15% a 70% de excesso ou de excedente de custos, além de retardos na obra, atrasos de 12 meses a 13 anos, conflitos sociais. Isso levou a excedentes de custos variando de 11% a 68% do total orçado. Assim, se levassem esse tipo de conflito, ou se tivessem evitado esse tipo de conflito, teriam evitado excedentes de custo e atrasos na construção. Aí nós analisamos PPPs versus obras tradicionais. Nós temos questões de licenças ambientais. Quando o governo obtinha a licença, o direito à licença, e depois as transferia para o setor privado tinham problemas para cumprir com o contrato, ao passo que em PPPs eles tinham uma visão holística de todo o ciclo de vida do projeto e, portanto, tratavam das licenças ambientais anteriormente. Também conseguiam alocar coisas de maneira mais eficiente, como mudanças na legislação, etc. Em outros aspectos, o Estado era melhor, como, por exemplo, questões de recolonização ou reassentamentos. Mas as PPPs são uma ferramenta muito importante para projetos de infraestrutura sustentáveis. Aqui nós temos as implicações políticas para a região, que eu não vou cobrir agora, mas as mudanças já estão acontecendo e é uma honra ter conosco Jean Leo, que é um dos principais líderes. Do ponto de vista de estratégia e ferramentas, nós temos as parcerias público-privadas resilientes com relação ao clima, para apoiar tomadores de decisão em PPPs, fazendo análise de riscos ambientais, sua mitigação, etc. E depois passando para o contrato. Depois nós vamos ouvir Gabriel Dalli, que vai falar em nome do Peru. Nós tivemos a honra de apoiar o Plano Nacional de Infraestrutura, que examina questões de sustentabilidade e de mudanças climáticas, fazendo um pipeline muito mais sólido. Também vimos trabalhando com o Ministério de Finanças do México para desenvolver uma metodologia que vai ajudá-los a priorizar esses projetos de infraestrutura.
para que sejam mais sustentável e produzam componentes melhores em termos sociais e de propriedade de terra. E, finalmente, nós estamos muito felizes com o Fundo Nacional de Infraestrutura, estamos ajudando esse Fundo Nacional para reestruturar PPPs, incorporando todos esses componentes. E também nós estamos ajudando com o painel de comando para identificar quais são as PPPs que são mais sustentáveis. Portanto, a agenda já foi implantada em toda a região de maneira muito poderosa. E agora, com isso em mente, eu só gostaria de concluir com 3 mensagens principais. Uma delas é que a sustentabilidade é fundamental para o mundo, mas sobretudo para a Latinoamérica e América Latina e o Caribe. A segunda é que sustentabilidade não é um custo. Muitas vezes, os ministérios de finanças dizem que aspectos ambientais ou de sustentabilidade aumentam os custos e adicionam complexidade, mas, na realidade, são uma economia. E, em terceiro lugar, sustentabilidade já é uma realidade e nós vamos ouvir mais líderes na região que implementam essa agenda. Devolvo-lhe a palavra, Gianleo. Muito obrigado, Mariana. Muito obrigado por ter se atido ao tempo com tanto material. Vamos dar a palavra a Gabriel, que vai falar da experiência do Peru e gostaríamos de enfatizar neste painel a importância de abordar esses temas não apenas nas PPPs, mas começando com aspectos práticos. O Peru lançou o Plano Nacional em 2018, sob a égide do Ministério de Finanças, e continha 2 pilares, PPPs e temas ambientais. Você poderia nos contar, Gabriel, como vocês abordaram esses temas no planejamento e como o plano está ajudando a entregar projetos de infraestrutura sustentáveis de vários pontos de vista? Isso pode ajudar os colegas que talvez já estejam trabalhando em algo parecido na região. Olá, bom dia a todos. É um grande prazer estar com vocês aqui, com o BID. A iniciativa de planos de infraestrutura começou com a Mariana e com muito apoio do banco, faz alguns anos, e é sempre um grande prazer contar a experiência que tivemos no caso do Peru. O Peru não tinha um plano de infraestrutura e houve 3 ou 4 gatilhos, digamos assim, que determinaram a necessidade de elaborar um plano, que estão muito associados ao tema que estamos referindo. Em primeiro lugar, um tema que teve muitas implicações em termos financeiros, mas naquela época, em 2017, houve o fenômeno do El Niño costeiro, que teve um impacto na infraestrutura muito complicado no país. E, por outro lado, tínhamos grandes atrasos em projetos de infraestrutura, sobretudo em rodovias e na linha de metrô. Isso do lado negativo, mas do lado positivo, começamos a implantar obras de infraestrutura para os Jogos Pan-Americanos, com o apoio do governo britânico. Foi neste momento que decidimos fazer o primeiro plano de infraestrutura. O último tinha ocorrido em 1968 e era mais um instituto com planejamento central, com uma concepção muito diferente. Além disso, tínhamos identificado que o BID tinha estudos que diziam que a América Latina era uma das regiões mais afetadas pelas mudanças climáticas, e isso iria continuar no futuro.
E revisando os planos da Austrália e do Reino Unido, a questão da mudança climática já estava muito, digamos, enraizada em tudo o que tinha que ver com infraestrutura e com o desenvolvimento da mesma. Então, tomamos a decisão de elaborar o plano e de incorporar o conceito nele. Trabalhou-se muito com o Ministério do Meio Ambiente para poder ancorar a definição e trabalhar com as variáveis para poder incorporar esse componente. Ou seja, no momento de priorizar uma infraestrutura, a hipótese com a qual trabalhávamos é que os projetos que tivessem maior impacto em termos de sustentabilidade deveriam ter uma pontuação mais alta e, assim, poderiam qualificar-se. Infelizmente, o plano foi elaborado muito rapidamente e não chegamos a poder incluir a variável dentro da agenda de priorização. No entanto, foi algo que começou a ganhar muita tração, muito torque, e começamos a colocar mais ativamente a necessidade de incluir o tema ambiental no plano de infraestrutura. O que acontece é que depois temos que ver como identificar a variável em cada projeto. Começaram a elaborar um manual que levava muito tempo, mas há um compromisso claro de que o componente ambiental ou sustentável tem que ser incorporado. Isso foi explicado aos ministros, foi aprovado num decreto pelo Supremo Tribunal e houve um consenso muito grande no sentido de incluir a sustentabilidade. E é importante mencionar que o plano de infraestrutura teve um processo de abertura durante 9 meses, onde se realizaram 400 reuniões com 800 pessoas. Ou seja, foi muito debatido e houve um acordo geral no sentido de incluir o fator sustentabilidade. Embora não tenhamos chegado a ter a variável para incluí-la na metodologia, a metodologia usa 12 variáveis. A recomendação do governo britânico, que nos apoiou no processo, era ter 32 variáveis. Informação, problemas de informação, problema que se encontra em toda a América Latina e não nos permitiu. No entanto, incluímos projetos que tinham um componente de sustentabilidade muito importante e se fez um trabalho especial para poder incluí-los, porque na hora em que os projetos concorrem, claramente uma linha de metrô, por seus benefícios sociais, por exemplo, não vai poder competir com uma estação de tratamento. Então, o que nós fizemos foi agrupar as estações de tratamento para que possam ser incluídas no plano. No plano, por exemplo, temos um projeto que são 10 plantas de tratamento de água. Também se incluímos como pacotes ou programas a gestão integral de resíduos sólidos. E também temos outra planta de tratamento em Lima, La Tira, que tem que ser ampliada. E também tínhamos as linhas de metrô em Lima. Os que vivem em Lima sabem que só há uma linha de metrô numa cidade de 10 milhões de pessoas. Assim, a linha de metro poderia ajudar a reduzir muito as emissões, portanto, um grande benefício. Fora da parte ambiental, um grande problema não apenas no Peru, mas em toda a região, é a questão de land acquisition, propriedade da terra. E uma das coisas que mudamos, porque o plano não é apenas um plano e não é uma wish list, conversa com o sistema orçamentário do país, conversa com o sistema de investimento privado e está ancorado nos sistemas administrativos do país. E, além disso, saíram uma série de normas que beneficiavam a agilização de alguns procedimentos, favoreciam a agilização.
Então, o que o plano de infraestrutura gerou foi poder agilizar, e quando eu digo agilizar, eu não quero que possa parecer que queimamos etapas, não é isso, mas fazê-lo de maneira adequada. Na questão da propriedade de terras, nós já adjudicamos uma PPP com um plano de aquisição de terras e 80% dos terrenos já foram adquiridos. Assim, reduzimos os prazos para evitar atrasos, etc., emendas, etc. De maneira geral, a mensagem é que o conceito está bem enraizado no Peru, foi incluído no plano de infraestrutura, há projetos que têm que ser incluídos, estamos conscientes disso, e ainda há muita coisa pela frente, há muito trabalho pela frente. O plano tem que ser revisado, sobretudo porque estamos às vésperas de eleições, mas é uma agenda que tem que ser melhorada e devemos sofisticar ou burilar as ferramentas e suas variantes. Muito obrigado, Gabriel. Excelente, porque abordou dois temas importantes. É que nem todos os riscos podem ser incorridos pelo setor privado. Isso vai ser importante quando falarmos disso. E depois, você falou da questão da oportunidade. Não temos apenas a parte negativa, nós temos que preparar projetos sustentáveis para atrair capital externo e investidores europeus, norte-americanos, que estão comprometidos com a sustentabilidade. Para isso, devemos atrair o mercado de capitais e o mercado de investimentos em infraestrutura, preparando projetos sustentáveis, o que tornará a região mais atraente. Bom, agora eu vou passar a palavra ao Ricardo. Nós temos um Q&A, vamos tentar ter 10 minutos de discussão. Então, se tiverem perguntas, por favor, enviem-nas para o Q&A. Vamos passar o inglês agora. Ricardo Monroe, gerente de PPPs na Jamaica. Você vive e trabalha num país muito afetado por mudanças climáticas e eventos extremos. Você trabalha na Jamaica, que está muito exposta às mudanças climáticas. E você vê os projetos de PPP de infraestrutura. Nós trabalhamos em conjunto em alguns projetos, elaboração de políticas para incluir a sustentabilidade em suas vidas diárias. Então, será que você poderia nos mostrar o que está em curso, as melhorias feitas e quais são os principais desafios ao trabalhar com este tópico? E também os benefícios que você possa ver. Muito obrigado, Janleo. Muito obrigado aos outros membros do painel. Em 2020, em outubro ou novembro, a Jamaica teve problemas muito sérios ambientais com tornados que tiveram um impacto direto. Nós sofremos danos estimados em 50 milhões de dólares. O dano causado pelas tempestades foram tremendos no país. Em decorrência disso, nós tivemos em 2 meses, o que geralmente leva 1 ano na Jamaica. Aí a nossa infraestrutura foi totalmente arruinada.
Com isso, há mais conscientização, no sentido de que há muitas coisas acontecendo que têm um impacto muito negativo. As condições adversas de clima não podem continuar a reduzir o PIB da Jamaica. Eu acho que há mais consciência agora, como a Mariana mencionou anteriormente, o que nós estamos tentando fazer aqui em termos de PPPs, é desenvolver um quadro para a infraestrutura. Mas, Janleo, o que nós estamos tentando desenvolver abarca a nossa política de PPP, focando em resiliência climática deliberadamente. Nós estamos enfatizando os nossos parceiros e nós mesmos com as ferramentas, os instrumentos necessários para executar os projetos, tendo a resiliência climática em mente. Queremos criar, sim, uma rede. Estamos tentando fazer isso sozinhos, percebemos que a nossa todo o setor mais especializado como o setor no privado, queremos trazê-los, cooptá-los para que possamos ter uma solução para os problemas que enfrentamos. Então, isso nós fizemos em 2019 com a implementação. Claro, mudanças climáticas não estava presente nas nossas políticas para as PPPs. Percebemos também que tivemos medidas de mitigação contidas nos nossos projetos de PPP, nos contratos. No entanto, essas medidas não eram especificamente elaboradas para uma resiliência climática, ou seja, não foram elaboradas dentro de um contexto mais amplo para gerenciar os riscos ambientais. E percebemos com esse estudo de que há vários várias pessoas que na Jamaica estão mais conscientes sobre a importância das mudanças climáticas, estão atuando em políticas públicas. Eu posso mencionar aqui alguns fora do Banco de Desenvolvimento da Jamaica, como a divisão climática, que está no escritório do primeiro-ministro, por exemplo. Nós temos aí a Agência de Planejamento Ambiental, que tem vários especialistas que atuam também nas mudanças climáticas, como também o Instituto de Planejamento da Jamaica. Então, criamos essa rede com parceiros comuns, como foi mencionado ali nesse toolkit que nós temos, estamos tentando operacionalizar estas práticas. Na nossa unidade de PPP, nós já começamos a utilizar esse toolkit, tentando ali elaborar toda essa rede de projetos com os parceiros que nós já temos. Em 2 ou 3 anos, nós já temos aí vários projetos de PPP que podemos dizer ah, que são têm esse componente da resiliência climática. Nossos parceiros estão utilizando esse toolkit para as unidades da PPP aqui na Jamaica, é algo que vai ser utilizado pelo Ministério das Finanças, por várias outras agências com o objetivo de desenvolver essas PPPs. Esse toolkit cobre todo o ciclo do projeto que nós temos para as PPPs, estabelecidas nas nossas políticas públicas, desde o momento da identificação do caso, do aspecto da transacional, aspecto de gerenciamento, buscando assegurar que a resiliência climática esteja inserida como um critério para avaliarmos os projetos e também monitorarmos o desempenho do mesmo. Isso que nós estamos fazendo no tocante à nossa rede, nossos projetos que temos à frente, em 2 anos já teremos projetos que têm esse componente inserido e atualmente dentro das nossas políticas de PPP, teremos querer inserir novamente que a resiliência climática seja um tema e um critério vital para todo o nosso arcabouço político. Os benefícios desse toolkit, como já mencionado, e desafios que nós temos, alguns benefícios eu poderia dizer que um deles, primeiramente,
temos toda essa rede que está vinculada. Nós acompanhamos a informação em todas as partes que seja útil dentro do nosso contexto, por sermos aí um país caribenho, um pequeno país insular, dentro do arcabouço que nós temos. Talvez tenhamos algo que nós possamos ali aplicar aos nossos processos, às nossas políticas. Isso nos ajuda, claramente. Em segundo lugar, nós temos um instrumento que permite um cria, de certa forma, uma diretriz que pode ser utilizada em várias áreas. Quando utilizar e como utilizar. E isso tem sido crítico para as nossas funções. Como alguns dos desafios, eu diria que nós temos que convencer todas as partes interessadas e as autoridades governamentais para utilizarem esse toolkit. Temos que treiná-los, temos que disseminar essa informação. Eles são um ponto vital, focal para implementarmos essa política de resiliência climática aqui na Jamaica. As pessoas nos ligam o tempo todo tentando entender, querendo obter a nossa informação em relação a esse tema, resiliência climática. Nós nos afastamos dessa responsabilidade. No entanto, o nosso enfoque é desenvolver projetos. Nós acabamos nos tornando esse repositório de conhecimento, então temos aí que treinar toda a nossa equipe para atender à demanda e também estamos observando e vendo como podemos trazer, cooptar especialistas na área de resiliência climática para a nossa unidade, para que possamos ter a capacidade para responder ao que é necessário. O aspecto político ainda é um problema sério, ainda muita evidência sobre que várias pessoas não têm consciência do impacto das mudanças climáticas, o que poderia tornar com essa conscientização a nossa infraestrutura mais resiliente. Vai custar muito mais ao governo em termos de ter que, eventualmente, arcar com as responsabilidades objetivas de projetos de PPP. Muitas vezes, como nós apresentamos a informação para as pessoas e temos que atuar sobre o valor desses nossos projetos. Temos que mostrar empiricamente que este é o caso quando estamos fazendo a análise dos nossos casos quando fazemos a avaliação desses nossos projetos, tentando incluir medidas de resiliência. Acho que isso continuará a ser um desafio, mas estamos numa etapa que nós estamos aí fazendo um marketing das nossas transações, queremos assegurar que há um financiamento adequado para os projetos que têm esse componente de resiliência climática, o que significa que teremos que falar com, principalmente, o setor financeiro privado para conscientizá-los sobre a importância de investir nos projetos de PPP que são resilientes em relação àqueles que não são. Também, os nossos parceiros multilaterais vamos ter outros tipos de financiamento para assegurar que haja um financiamento adequado para vários tipos de projetos e níveis distintos de riscos. E nós estamos tentando, com isso, liderar aqui na Jamaica, especificamente buscando um tipo de credenciamento para financiamentos para projetos de resiliência, e vemos que há uma conscientização maior em relação à resiliência climática. É tudo que eu tinha a dizer. Muito obrigada. Muito obrigado, Ricardo. É sempre um grande prazer ouvi-lo. Agora vamos aqui passar a palavra para a Colômbia. A Colômbia é um caso bastante interessante, pois tem uma experiência de vários projetos e concessões de alto nível, com muita participação do setor privado. E agora vemos que a Colômbia está passando por uma
transição, na quarta federação, na quinta, na verdade, que é um programa mais explicitamente incluirá los temas medioambientales os temas ambientais e de sustentabilidade e sobre o setor rodoviário, até mesmo para projetos de ferrovias e projetos fluviais. Então, Mariana, por favor, nos diga um pouco, em 5 minutos apenas, qual é a experiência da Colômbia, as lições aprendidas ao longo de todos esses anos com as concessões no setor privado e quais são as grandes mudanças que temos aí com a 5G e como vamos compensar isso atuando num setor que seja um pouco mais sustentável, o que podemos esperar com essas novas normativas e projetos e novas oportunidades de investimento. Bom, muito obrigada, eu sou a Diana. Serei breve em função do tempo que temos para contar essa nossa história que tem a Colômbia ao longo dos últimos anos, onde vimos, de fato, um grande avanço, principalmente nas concessões para as rodovias. Temos aqui 4 gerações, estamos na 5ª geração dessas concessões de rodovias e temos todos os modelos históricos que não tiveram tanta força em projetos de PPPs, como foi no modelo fluvial, por exemplo, que nós estamos fazendo uma reestruturação no canal DIC, também agora com as ferrovias no corredor central da linha ferroviária que se liga o centro do país à costa do Pacífico. Então, no tocante às lições aprendidas que nós tivemos, foram várias, mas a primeira e a terceira geração, as terceiras gerações, perdão, não havia um arcabouço jurídico no projeto dessas primeiras gerações, primeiramente a primeira e a segunda e terceira gerações, foi uma combinação de não termos aí uma instituição robusta e um marco normativo. E a designação de risco também, com isso, teve algumas definições, não havia uma clareza no tocante aos riscos ambientais, os riscos sociais, que são, de fato, os mais importantes nesses tipos de projetos. E, sobretudo, não houve também muitos recursos financeiros para a estruturação técnica dos projetos. Não houve um investimento muito grande na área, por exemplo, de engenharia, e esses projetos não tiveram os devidos estudos de impacto ambiental na fase 1, do que diferentemente da fase 2. E esses projetos tiveram vários problemas posteriormente, pois ao curso do projeto, tivemos aí que fazer correções. São projetos que têm 20 anos e continuam aí reconstruindo, e esse foi, de fato, o grande aprendizado que nós tivemos e que vamos aí implementar na 4ª geração. A 4ª geração, quando começamos a criar esses novos projetos de concessão, também tínhamos aí a Lei 1508, é uma lei de PPPs que existe aqui na Colômbia desde 2012, que eu mencionei anteriormente, e uma reforma institucional. O governo colombiano, nesse momento, buscou fortalecer e criar uma entidade exclusivamente voltada para os projetos de PPP e transportes em todos os modos, que tinha, de fato, muita robustez. E um outro tema muito importante foi que, a primeira vez, investimos em recursos vitais na área, no setor de engenharia. Ou seja, os estudos técnicos de engenharia foram feitos e isso foi muito bom e padronizamos com isso contratos para as rodovias. Fizemos, então, uma padronização para os contratos de rodovias, para as PPPs, com regras contratuais extremamente claras, com pontos e vários apêndices nesses contratos para as questões ambientais, prediais e sociais, que anteriormente não tínhamos. Também tinham ali todo um alinhamento para as políticas que também
vinculados aos projetos nacionais, um alinhamento ou, de certa forma, mais gerais, mas na quarta geração teve uma avaliação mais específica. Este documento de designação de riscos permitiu que foi algo excelente, que foi termos as regras claras para essa designação de riscos, principalmente no aspecto ambiental, predial e de várias redes, estabelecendo assim como vamos compartilhar e até que ponto o Estado, o setor privado e depois tanto o Estado, a autoridade pública e o setor privado vão compartilhar esses riscos e até que momento ou até que ponto o Estado, a autoridade pública seria responsável por esses riscos. Esse é um resumo da quarta geração, onde tivemos 29 projetos de licitação, cuja maioria está, alguns já na conclusão da fase de construção. Também padronizamos para um ano e meio, dependendo do alcance do projeto para a primeira etapa de construção, que são todas as atividades que precedem a construção do projeto. Então, o objetivo é ter ali a disponibilidade predial, todas as licenças ambientais, as questões sociais, estava pronto na primeira etapa do contrato, já iniciarmos a etapa da construção. Em grande parte da maioria desses contratos é de 5 anos, onde construíamos todas as obras, e que era de 15, nessa lei de 15.08, que nós estabelecemos a unidade funcional, que são segmentos, trâmites que cada projeto tem, que não está apenas ser uma obra pública, mas que tem um fim, tem que ter uma funcionalidade, e os padrões de qualidade e os níveis de serviço são inerentes. E, ao cumprirmos isso, vamos começar a remunerar o concessionário pelas obras que vão fazendo. Aí, no 5º ano, já termina, entra na fase de manutenção e a operacionalização, que vai até o ano 2025. No entanto, há sempre lições a serem aprendidas e sempre podemos melhorar. E com essas lições aprendidas, e cada etapa, vimos uma melhora. Estamos na 5ª geração de concessões, agora no momento, e o que estamos trabalhando agora com o governo colombiano é buscar ter um documento de política para a 5ª geração de concessões, obtendo um pouco mais de sustentabilidade para esses projetos em aspectos ambientais, sociais, prediais, financeiros, como também institucionais. E estamos tentando fazer uma transição para um governo mais corporativo, que é muito importante para essas entidades. E são questões institucionais, financeiras, nós estamos tentando fazer com que tenham ali os mecanismos de financiamento, foi uma figura utilizada recentemente na Colômbia, e com base no que vimos em projetos no Peru, no Panamá, que são os RPAUs, o PPS, como é dito lá no Peru, que são pagamento de títulos para certificar que aquele concessionário concluiu a obra e com esses títulos poderia aí ir ao mercado e com isso ele teria um benefício em relação à dívida adquirida. Queremos fazer algo semelhante aqui na Colômbia. No tocante ao aspecto ambiental, estamos juntamente com o BID, estamos tentando migrar para uma infraestrutura mais sustentável, definindo parâmetros nos contratos sobre padrões internacionais, não apenas previsto nas regras, na lei colombiana, mas também normas internacionais, com o objetivo para que possamos obter ou angariar recursos internacionais que tenhamos esse componente de resiliência climática. Novamente, lições aprendidas no tocante às questões sociais, nós já incorporamos nos nossos contratos um percentual do projeto, que é 0,5% do CAPEX de cada projeto para questões sociais. E nesse tocante, eu quero esclarecer a todos o que nós chamamos de temas sociais. Muitas vezes os projetos de infraestrutura, uma rodovia passa, por exemplo, próximo de várias comunidades
que não veem nenhum benefício, né? E, na verdade, acabam sofrendo um impacto muito relevante. Isso ocorre com muita frequência aqui na Colômbia. E o que nós queremos com esse 0,5% é fazer com que o concessionário, com base previsto na lei, considerando também as necessidades da população, daquela comunidade, ao lado da rodovia, para que o concessionário possa fazer obras menores, obras sociais, por exemplo, ali campo de futebol, construção de escolas, coisas que de fato serão um benefício social para essa comunidade que não vai provavelmente usar aquela rodovia, mas vai ajudar muito na gestão contratual desses projetos. É isso que nós estamos tentar fazer com a quinta geração de concessões, e nós temos algo também muito importante, que é para a questão fluvial, os projetos fluviais e também para as ferrovias, há riscos que nós também temos que considerar de uma forma e designá-los de forma eficiente. E nisso estamos trabalhando com o Ministério da Fazenda, Ministério do Transporte e Departamento de Planejamento, para que tenhamos ali como se fossem uns compassos de alinhamento. O rio, sabemos, as linhas, vias fluviais e as ferrovias, sabemos, durante muito tempo, todas as comunicações eram assim, via fluvial e ferrovia. Para Bogotá, sabemos que está no centro caribenha, era através das vias fluviais ou ferrovia. Quando as rodovias surgiram no país, não investimos tanto nesses meios de transporte, a via fluvial e a ferrovia. Porém, recentemente, agora no governo atual do presidente Ivan Duque, nós começamos a ver as vias fluviais, as ferrovias, como meio de transporte seguro, menos oneroso e, sobretudo, mais eficiente no tocante a certos aspectos de risco. E você pode, por exemplo, navegar no rio com hidrocarbono, que chega até um porto ou até aqui, ou fazer pelas ferrovias, mover mercadorias que via ferrovias. Então, com isso, com esses dois projetos, nós queremos ali, por exemplo, o via fluvial poder garantir a navegabilidade do rio 24 horas por dia, em condições estáveis, no tema da profundidade apropriada e de maneira segura, e no tocante às rodovias, o mesmo, poder mover a carga do centro do país até a costa atlântica de uma maneira segura, eficiente e também barata, e também sabemos que ambientalmente seria muito mais favorável. Temos também um pacote de projetos para aeroportos que serão os maiores do país, e estamos agora no momento na fase de estruturação e, claro, vão ter um impacto muito grande em função da Covid-19, estamos aí fazendo uma reforma desta estruturação, estamos buscando contratos mais flexíveis, mais claros e mais adaptáveis à nossa realidade no momento em função da pandemia. Sabemos que a estrutura dos aeroportos que nós estamos projetando são muito, muito grandes, pois a Colômbia teve um grande aumento do fluxo de passageiros. Temos ali um pacote de 4 projetos para aeroportos. Eu acho que eu falei um pouco mais de 5 minutos, mas, de certa forma, essas foram todas as lições que nós aprendemos há mais de 20 anos de projetos de concessões na Colômbia. Muito obrigada, Diana. Excelente a sua contribuição. Eri, o centro ha puesto o centro enfatizou muito o aspecto da incidência para as PPPs, tudo que é de infraestrutura, e também está investindo muito em educação. Poderia, por favor, nos dar a perspectiva da região que o senhor está vendo aí no centro em relação a outros países? E se poderia falar um pouco o que pretende fazer em relação à educação? Porque eu acho que isso pode ser muito interessante para os profissionais das PPP na nossa região. Conseguem me ouvir bem? Ouvimos muito bem, muito obrigada.
Quero começar a cumprimentar a Mariana, pois o estudo que foi um dos mais importantes a nível mundial. Não há nenhum com esse nível de detalhamento. Temos aí já 5 anos que nós tivemos 5 discussões com o ministro das Finanças da Quênia, onde falávamos quais são as exigências que os bancos internacionais e sobre as regras ambientais e sociais para o pagamento. 2 anos depois, o ministro está dizendo, não aguento mais os custos e os sobrecustos desses, tudo isso, por favor, nos ajude nesses projetos. É claro e muito importante isso. O que eu quero dizer e falar hoje é um pouco mais sobre a mudança climática, que é um risco um pouco distinto dos riscos ambientais, sociais e de terras. Há características desses riscos climáticos, das mudanças climáticas, é que não sabemos precisamente o que vai ocorrer nos próximos 20 a 30 anos. E esse é o período de esses projetos de infraestruturas ou de PPPs. Se olharmos o modelo da NASA, ou do Japão, ou da Austrália, todos, quando vêm os níveis local da área do projeto de infraestrutura, há muita variabilidade. Então, um dos temas muito importantes para as PPPs é essa análise mais profunda sobre esse termo técnico profundo, pois não sabemos o que ocorrerá em 20 a 30 anos. Não sabemos muito bem o que também ocorrerá no nível dos oceanos também, em função do aquecimento global. Portanto, a engenharia está mudando de termos ótimos. Quando eu estudei engenharia, nós não tínhamos essas projeções quando fazíamos aí eventos para projeção para o ano, e agora são projetos que são mais robustos, que possamos verificar novos futuros climáticos e elaborar e responder a isso. Isso vai mudar de forma fundamental, como serão esses projetos para os PPPs com o setor privado. E porque temos que aí compartilhar os riscos de muita incerteza em relação aos outros riscos. Um segundo conceito que eu gostaria de enfatizar é a diferença, a resiliência, a adaptação às mudanças climáticas. A adaptação é essa transação a longo prazo e como vai ocorrer e como teremos que elaborar os projetos. A resiliência é como que o projeto está sendo preparado para 2 choques e como poderá voltar o que foi dito a Mariana na área de serviços. Não é apenas construir uma rodovia, lavar as mãos, não. É prestar os serviços de qualidade, tendo tudo isso em mente. Normalmente, nessas PPPs, pensamos se já fiz, já construí, e os seguros muitas vezes não resolvem esses riscos, esses desafios de mudanças climáticas. Muitas vezes as seguradoras dizem, nisso aqui, esse projeto de longo prazo, não tem informação suficiente e isso vai acabar sendo muito oneroso para as seguradoras. Então, são coisas muito simples, né, que exigem um ênfase para a manutenção daquela infraestrutura como parte do contrato. Se temos aí os canais limpos, por exemplo, os dragados, isso faz com que aumente a resiliência em relação às mudanças climáticas. E temos que buscar não apenas projetos de infraestrutura, como também soluções naturais, não apenas pensando na rodovia, não apenas pensar nas usinas hidrelétricas, mas o que está acontecendo depois, como vamos arcar com esses riscos ambientais, como podemos fazer dentro da PP essa integralidade de infraestrutura do concreto e a infraestrutura, de certa forma, verde, como podemos que é um componente da natureza. E o outro ponto muito importante é incluir dentro dessas PPPs o planejamento emergencial. E esses choques climáticos vão ocorrer com mais intensidade e frequência. Sabemos ali todas o El Niño, e falamos sobre também o transporte fluvial, temos que fazer com esse mesmo planejamento seja parte integral dessas APPs. Pois o setor privado tem que fazer essa operacionalização e manutenção tendo isso em mente. O processo, talvez, muitas vezes, esses projetos de infraestrutura são lineares, mas você tem que ver a rede como um todo para ver se há uma falha, uma ponte que cai, como que vai afetar, como vai servir o transporte todo ao longo daquela rodovia. E, com isso, temos que fortalecer o setor público, que gerencia a rede PPP, e o setor privado, que vai apenas gerenciar alguns aspectos desse projeto. E, por último, eu queria concluir dizendo que há uma maior flexibilidade e inovação no tocante a instrumentos financeiros para essas PPP. A Mariana mencionou novos instrumentos a Diana, perdão, que a Colômbia está utilizando como bônus, os títulos catastróficos, por exemplo, foram utilizados
por vários países na América Latina, mas isso tem a nível nacional do Tesouro do país e não em relação a projetos. Por último, esse nosso Centro de Adaptação Geral está desenvolvendo modelos de treinamento para profissionais de PPP, para que, por exemplo, o aumento do conhecimento, experiência em relação a mudanças climáticas, para que saibam como isso vão influir na elaboração desses processos. E a questão que a Mariana falou, é importante que ter o sócio privado desde o início, pois o sócio privado, o setor privado, é que vai arcar com esses riscos operacionais de resiliência. Se ele não está envolvido desde o início, entendendo quais são as variáveis, fazendo essa rede desde o início, os riscos vão ser ampliados de uma maneira e será muito difícil para aquele operador dizer: eu não sabia, isso é força maior, aqui a autoridade tem que me resgatar desse contrato. Então, portanto, é muito importante essa inclusão do setor privado desde o início, fazendo uma análise aqui bem setorial. Se eu vou levar os PPPs para o setor do transporte ou energético, quais são os vínculos mais débeis nessa rede, como é que a PP poderá fortalecer para que haja uma melhor fortaleza dentro do sistema. Isso que ocorre aqui na América, aqui nos Estados Unidos, nós vimos o colapso da rede elétrica por uma nevasca que ocorreu no Texas, ou também na Califórnia, em função dos incêndios florestais. É um tema que temos aí muito que pesquisar, onde os contratantes e contratistas têm que saber nessas PPPs. É um tema que vários riscos adicionais, indiferentes em relação aos riscos ambientais, sociais e de terra, que são reais, são vitais, importantes, mas essa não linearidade, essa não continuidade dessas mudanças climáticas vai mudar de forma vital como elaboramos as PPPs hoje e no futuro. Muito obrigado, são pontos extremamente relevantes. Realmente, quando falamos de resiliência e sustentabilidade, nós temos que olhar o ambiente à sua volta. Às vezes, a solução não está no projeto, está na conexão com a sociedade. Bom, eu creio que nos excedemos um pouco. Gostaria de agradecer a todos. Muito obrigado a todos, obrigado a Mariana por apresentar o estúdio e aos membros do painel por terem contribuído com experiências da região e um pouco de fora. Mais uma vez, os temas são muito relevantes e fundamental para as PPPs. Gostaria de convidá-los a olhar o estudo e todo o conhecimento que se está gerando. Cláudia, gostaria de lhe passar a palavra e assim eu encerro esta sessão. Mais uma vez, obrigado a todos.